Meus amigos, quero falar aqui com vocês de um rol de super dicas que fazem toda a diferença na prova de direito constitucional. Quem não tem curiosidade sobre as questões que caem no tema controle de constitucionalidade? Vamos lá, dicas objetivas e que vão dar certo para você na prova. O que é o controle de constitucionalidade? Um instituto que ensina que nós precisamos analisarmos se as leis, se as fontes normativas com força de lei estão dentro dos limites que a Constituição exige para que elas sejam formadas e quanto ao conteúdo que elas carregam. Fazer controle de constitucionalidade é fazer uma análise, uma comparação para saber se as leis e os atos normativos com força legal estão dentro dos limites que a Constituição da República exige, sejam respeitados para que essas leis e esses atos normativos com força de lei se formem e falem sobre certas matérias. Fazemos um controle formal, um controle material, quanto à forma de construção da lei, do ato normativo com força legal, e quanto ao conteúdo dessa lei, desse ato normativo com força legal. Analisar se essa forma de construção e se esse conteúdo veiculado estão dentro dos parâmetros, dos limites de tolerância, de autorização que a Constituição da República dá, é fazer controle de constitucionalidade. Fazer controle de constitucionalidade é fazer o controle de validade formal e material de leis e de atos normativos com força de lei, analisando a validade perante os limites constitucionais. Se violam a Constituição, não são válidos. Se estão compatíveis com os limites constitucionais, validade. Sobre controle de constitucionalidade, tem 3 pontos que não podemos errar. Não podemos confundir os pressupostos ou fundamentos do controle de constitucionalidade, o objeto e a finalidade. Pressupostos do controle, objeto e finalidade. Quais são os pressupostos? Os fundamentos que inspiram o controle de constitucionalidade. Meus amigos, os pressupostos ou fundamentos do controle de constitucionalidade são a supremacia da Constituição e a rigidez constitucional. O controle das leis, dos atos normativos com força de lei, se faz para que respeitemos a supremacia da Constituição e a rigidez constitucional. Qual é o objeto desse controle? O que é que eu controlo? Sobre o que recai a atividade controladora? Sobre leis e atos normativos com força de lei. Cuidado, não se faz controle de constitucionalidade de normas secundárias, de normas regulamentares. Não se faz controle de constitucionalidade, portaria, instrução normativa, circular. Claro que esses atos normativos secundários devem ser controlados na sua validade, mas perante as leis. E aí é controle de validade, controle de legalidade. Cuidado, na prova o examinador costuma dizer que o controle de constitucionalidade se fundamenta na supremacia e na rigidez constitucional e busca analisar a compatibilidade de portarias e decretos, atos normativos secundários com a Constituição. Falso. O objeto do controle de constitucionalidade são as leis e os atos normativos com força legal. Há controle de legalidade para os atos secundários. Meus amigos, qual é a finalidade maior do controle de constitucionalidade, dentre muitas que ele tem? É analisar se a lei, se o ato normativo com força de lei é válido, para fins de, não sendo válido, declarar sua nulidade. E nulificando, não permitir sua eficácia, que produz efeitos jurídicos. Porque nada pode produzir efeitos se é nulo. Nada pode ter eficácia se nulo sendo, violou a Constituição. Então a finalidade do controle é, ora, impedir que a lei, que o ato normativo com força de lei, viciados, nulos, inconstitucionais, entrem no mundo jurídico, e aí veremos, falamos de controle preventivo, ou reprimir e expulsar do mundo jurídico, e aí falamos de controle repressivo. Então a finalidade do controle de constitucionalidade é invalidar, declarando nulo a lei ou o ato normativo com força de lei. Bom, vistos os pressupostos ou fundamentos, o objeto e a finalidade, quais são as modalidades de controle? Amigos, podemos ter o controle preventivo ou repressivo. Podemos ter controle político ou jurisdicional. São critérios diferentes que fomentam esta análise. Quando falo de controle preventivo, falo de um controle que se faz no intento de inibir, de impedir que adentre ao mundo jurídico uma lei, um ato normativo com força de lei, que já se deflagra inconstitucional na sua formação. Eu sequer permito a entrada deste ato no mundo jurídico, um controle que previne, evitando a existência de um ato inconstitucional, controle preventivo. Já no controle repressivo, pegamos leis que já existem
escaparam de ser eliminadas no controle preventivo e declaramos elas, as leis ou atos normativos com força de lei, declaramos inconstitucionais e expulsamos do mundo jurídico com a repressão que fazemos sobre esses atos, sobre essas leis. Controle preventivo ou repressivo. O momento em que eu faço o controle. A finalidade deste momento é para impedir ou para retirar controle preventivo, controle repressivo. O controle que se faz para retirar do mundo jurídico leis e atos normativos já existentes e vigentes, mas inconstitucionais, é controle repressivo. O controle que se faz para obstar, para impedir que se entre no mundo jurídico com uma fonte inconstitucional, é controle preventivo. Quem faz o controle? Aonde se faz o controle? Se é no Poder Judiciário, controle jurisdicional. Se é nos poderes executivo e legislativo, controle político. Na separação das funções, gente, quando a gente estuda a organização dos poderes, checks and balances, freios e contrapesos, é possível que os três poderes façam controle de constitucionalidade, de leis e de atos normativos com força de lei. Em regra, quem faz é o judiciário. Vamos lá. Em regra, o controle repressivo é feito no Poder Judiciário, seja pela via difusa, nos diversos órgãos do Poder Judiciário, atacando questões concretas, seja na via concentrada, numa análise abstrata de certas leis, atos normativos com força de lei, no Supremo Tribunal Federal. Mas quem faz em regra, não é exclusivamente, é em regra, o controle repressivo é o Poder Judiciário. Quem faz em regra o controle preventivo é o Executivo Legislativo, é um controle político. O controle preventivo, em regra, é político, não é no Judiciário. Mas nada óbvio é que o Poder Judiciário faça excepcionalmente, veremos o caso excepcional, controle preventivo. Meus amigos, guarda com carinho o que eu vou dizer agora, copia 10 vezes e fala isso em voz alta 50 vezes, cai na prova. O Brasil adota o controle preventivo e o repressivo, o político e o jurisdicional. Os três poderes fazem controle preventivo. Eu posso ter controle preventivo no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. A grande maldade é que não existe controle repressivo no Poder Executivo. De novo, não existe controle repressivo no Poder Executivo. O Poder Executivo não vai declarar inconstitucional uma lei. O Poder Executivo não declara a invalidade de uma lei. O controle repressivo, ele em regra no Judiciário, eventualmente será no Legislativo, mas nunca no Executivo. O controle preventivo, que em regra é político, no Executivo e no Legislativo, até pode eventualmente ser excepcionalmente no Judiciário. Pegadinha, controle preventivo, os três poderes fazem. Controle repressivo, o Poder Executivo não faz. Meus amigos, querem saber um pouquinho mais? Clica aí no segundo vídeo, na segunda parte de controle de constitucionalidade, que eu estou aí te esperando para continuar. Não me abandone, eu estou de braço aberto esperando você, eu e você, Superman da OAB, dando as dicas de controle de constitucionalidade que vão fazer a diferença na sua prova. Clica aí do lado.